Deputados, passada esta agitação inicial, entramos no debate na especialidade do orçamento e, neste início do debate, gostaria de transmitir a esta Assembleia e aos portugueses algumas palavras do entendimento que o PSD faz sobre o orçamento e a forma como entendemos este debate. Dada a situação a que Portugal foi conduzido e que o país tem vivido recentemente, este é o orçamento possível para o próximo ano. Não é o orçamento que o Governo e a maioria gostariam de apresentar, mas é o orçamento que evita a tragédia que se abateria sobre o nosso país se o Estado português não tivesse um orçamento responsável para 2013. Todo o trabalho de recuperação da nossa credibilidade internacional, que é real, teria sido em vão. Todos os sacrifícios que os portugueses têm feito até agora, de nada teriam servido. E é isso que não podemos admitir, nem vamos consentir. Circunstâncias variadas e bem conhecidas de todos levaram a que a redução do déficit prevista neste orçamento seja feita, na sua maior parte, à custa de impostos, nomeadamente em sede de IRS. Mas o trabalho de redução da despesa pública deste Governo não deve ser esquecido. Entre 2010 e 2013, a despesa desce mais de 10 mil milhões de euros, quase 12%, um montante sem precedentes na história da democracia portuguesa. E descontando os juros da dívida pública, ou seja, a despesa primária, a queda é ainda maior, quase 13 mil milhões de euros entre 2010 e 2013, ou seja, menos 15%. É um trabalho necessário e que, como sabemos, deve ser continuado nos próximos anos para assegurar a sustentabilidade da despesa pública portuguesa. Senhora Presidente, senhores deputados, discutimos nestes 4 dias que agora se iniciam não só o Orçamento do Estado para 2013, mas as várias propostas de alteração que os diferentes grupos parlamentares apresentaram. No caso particular das propostas apresentadas pela maioria, assumimos que pretendíamos melhorar o orçamento, sabendo que o caminho para o fazer era muito estreito. Era e é. Pensamos que o resultado conseguido pode ser considerado positivo para os portugueses. Por exemplo, foi possível reduzir a sobretaxa extraordinária em sede de IRS dos 4% previstos no orçamento original para 3,5%. São cerca de 105 milhões de euros. Sei que alguns consideram que é pouco. Nós preferimos pensar que é favorável para as famílias que vão beneficiar desta descida. Uma descida que só foi possível porque foi compensada com propostas que vão reduzir a despesa em 2013, ao nível, por exemplo, dos consumos intermédios e da possibilidade de uma maior poupança nas transferências para as fundações de 50% contra os anteriores 30%, numa redução clara do Estado paralelo. E com propostas que também aumentam a receita, mas de forma a repartir melhor os sacrifícios pela sociedade, com a criação de uma sobretaxa adicional de solidariedade de 5% em sede de IRS para os contribuintes com rendimentos superiores a 250 mil euros por ano. Também ao nível do IMI, propomos o seu pagamento em 3 prestações anuais, em vez das 2 agora vigentes, no caso em que essas prestações ultrapassem 500 euros cada uma. Um esforço para minorar as dificuldades das famílias nos meses de pagamento desse imposto. E no IVA, merece-nos igualmente referência e destaque a recomendação para que o Governo crie um grupo de trabalho interministerial para reavaliar o regime fiscal dos restaurantes. Senhora Presidente, senhores deputados, estes são alguns exemplos de propostas, das muitas propostas que a maioria apresentou e que beneficiam e melhoram este orçamento para 2013. Sabemos também que os outros grupos parlamentares dos partidos da oposição apresentaram várias propostas. E o que posso aqui assegurar é que, num espírito construtivo, estamos disponíveis para apreciar e aceitar aquelas que, a nosso entender, não desvirtuem este orçamento do Estado e, simultaneamente, o beneficiem. Teremos a oportunidade de verificar essa disponibilidade ao longo dos próximos dias. Senhora Presidente, senhores deputados, termino como comecei. Todos sabemos que o orçamento para 2013 é difícil, é exigente, é muito duro, talvez o mais duro da história da nossa democracia. Mas, repito, ao ponto a que chegamos, ao ponto de não termos plena autonomia económica e financeira, foi o orçamento possível. Sabemos que o caminho é difícil e espinhoso, sabemos que os riscos e incertezas são muitos e são elevados.
mas temos a esperança que Portugal possa dar a volta e dobrar o mais rapidamente possível o cabo das tormentas que estamos a atravessar. Os portugueses sabem que é para isso que estamos a trabalhar. Muito obrigado.